Oiê, vamos falar sobre a semana 6 do Caminho do Artista? Essa semana a gente vai falar sobre recuperar o senso de abundância, mas antes lembra de fazer aquele seu check-in semanal. Lembrando se você fez as páginas matinais, se sim, quantos dias, o que você considera importante aí para sua recuperação dessa sua jornada criativa e descoberta ou redescoberta sobre si, se você fez seu encontro com o artista e vamos para a semana 6 do Caminho do Artista. Nossa diva Julia Cameron diz: Nessa semana vamos abordar um grande bloqueio criativo, o dinheiro. Você deverá reexaminar suas ideias sobre Deus, dinheiro e abundância criativa. Os relatos vão explorar as formas como suas atitudes limitam a abundância e o luxo em sua vida atual. Você será apresentado à contagem, uma ferramenta furadora de bloqueio que permite clareza e o uso correto de recursos financeiros. Esta semana pode lhe parecer instável. Acho que essa semana tem tudo a ver com o ciclo que eu entrei na minha vida. Se você nunca me viu em lugar nenhum e tá de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Vitória, eu sou fundadora da Mergulhe em Si. Esse é o arroba aqui, ó. E você pode seguir a gente lá nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Mas eu criei uma empresa para levar o autoconhecimento e a inteligência emocional para as pessoas de uma forma leve, divertida e dinâmica para a gente conseguir usar aí no nosso dia a dia. A gente lançou essa semana o nosso primeiro produto, que é um jogo para crianças chamado Tibum Mergulhando nas Emoções. Mas lá no nosso site a gente tem outras ferramentas digitais e gratuitas para você baixar e mergulhar de diversas formas. Bom, essa semana, sobre recuperar o senso de abundância, nós vamos falar sobre o grande Criador, o trabalho mágico da alma, luxo e os exercícios de fazendo contas e loucura de dinheiro. O dinheiro é Deus em ação. Quanto mais aprendemos a operar no mundo com fé em nossa intuição, mais forte o nosso canal será e mais dinheiro teremos. E de certa forma, a gente se preocupa tanto com as questões financeiras que a gente muitas vezes acaba lidando com essas preocupações como uma forma de evitar que a gente faça o que a gente precisa fazer, que a gente exerça a nossa arte e evite até mesmo o nosso crescimento espiritual. Porque eu tenho quase certeza que você deve achar que ninguém vai te pagar para fazer o que você gostaria de fazer. Como, por exemplo, ninguém vai me pagar para ser mais criativo. E eu tenho certeza que muitos de nós crescemos acreditando que trabalho tem que ser trabalho, que ele não pode ser divertido, que ele não pode ser prazeroso. E é como se o que a gente quisesse para nós é diferente do que o que Deus quer para nós. E aí eu te convido a fazer uma coisa muito importante, que é escrever nas suas páginas matinais o que Deus é para você. Eu lembro que quando eu fiz isso a primeira vez, tem até um vídeo lá na minha, no meu Instagram, que eu falo sobre a minha interpretação de Deus naquele determinado momento. Eu acho que ele tá lá ainda, mas como isso já mudou em quase 3 anos, mas eu ainda acredito que Deus é energia suprema e causa primária de todas as coisas e que ele é abundante e que ele nos quer abundante. E, enfim, escreva aí a sua interpretação de Deus. E talvez depois leia e escreva o que você gostaria que Deus fosse, qual Deus você gostaria de acreditar, mas genuinamente para você e não aquilo que te ensinaram. E para algumas pessoas podem haver diversos questionamentos e tá tudo bem, porque, de novo, vai estar você com você mesmo nas suas páginas matinais. Não se questione, escreva o que vem na sua cabeça, escreva o que você gostaria que fosse, o que você gostaria de sentir. Se entrega a esse momento. Entender o papel de Deus na sua vida é muito importante, muito significativo e talvez mude muita coisa depois disso. E pare e pensa mesmo, será que você acredita num Deus tóxico? Num Deus que te pune? Num Deus que castiga? Num Deus que não acha que você deveria fazer o que você ama? Não tem certo e errado, de novo. Escreva e se entregue a esse momento para questionar suas crenças sobre Deus e o que você gostaria que Deus fosse para você. Agora a gente vai falar uma coisa um pouco complicada de se falar. É, talvez complicada na interpretação de algumas pessoas, mas eu acho que é um assunto delicado, que é:
Muitos de nós confundem dificuldade com virtude. A arte de vagabundear, um emprego terrível deve estar construindo a nossa fibra moral. Um talento para a pintura deve ser um truque barato e não deve ser levado a sério. Eu acho que a gente não dá bola para a noção de que Deus nos quer feliz, alegre e livre. Talvez, por outro lado, a gente pense secretamente que Deus quer que a gente sofra, quer que a gente esteja sem grana. E será que a gente tem alguma prova dessas ideias sobre Deus? Será que você fazer a sua arte de fato é vagabundear? E que para você criar uma fibra moral, criar caráter e vencer na vida, você tem que ter um emprego desafiador e que te coloque à prova, que te questione muitas coisas? Não tenho resposta certa e errada sobre isso. Eu acho que é um convite para a gente refletir sobre algumas coisas, talvez, que são enraizadas em nós como sociedade mesmo. Do tipo, emprego é para você ganhar dinheiro, não é para você gostar ou trabalhar. Eu acho que isso varia tanto de pessoa para pessoa. Eu sou a pessoa que tem que ter muito propósito no que eu faço. Se eu perco o propósito no que eu faço, eu não consigo executar aquilo bem feito. E eu vejo o quanto isso está ligado ao meu desenvolvimento como profissional e como pessoa mesmo. E aí, quando a gente olha para Deus, eu acho que é muito legal a gente perceber que ele não parou. Ele não criou um tipo de árvore, um tipo de folha, um tipo de flor. Ele foi abundante em todos esses exemplos que eu trouxe para você. Quantas flores a gente tem aí no mundo? Cada um tem a sua preferida, ou uma que encanta mais. Não tem um tipo só de flor. Então, cuide do que você sente que Deus pede para você fazer. Por mais que você não saiba como, tenta cultivar isso de alguma forma dentro de você, sabe? Eu acredito muito que quando a gente espera uma ajuda divina, ela vem até a gente. Ela vem sempre da melhor forma possível. Lembre de não culpar Deus pela sua miséria, e sim de refletir. Quando chega a hora de você escolher entre um sonho e um trabalho, você acaba escolhendo o trabalho penoso e ignora o seu sonho. E aí depois, de certa forma, você culpa Deus. Se coloca nesse lugar de autorresponsabilidade, de fazer o que precisa ser feito, ou de entender até que ponto você consegue fazer algo para atingir o seu sonho barra objetivo. O quanto que você está disposto a abrir mão das coisas. E o quão desafiador isso pode ser e o quão resiliente você vai ter que ser para que isso aconteça. E se você quiser fazer a sua arte, se você quiser fazer algo que você sente muito forte no seu coração, arrume um tempo e faça. É isso que a Julia Cameron vem convidando a gente a fazer desde a primeira semana com o nosso encontro com o artista. Para refletir. É um tempo você com você mesmo, para você se conectar consigo e entender o que te move, o que te carrega, o que te transborda. Fazer arte começa com estar presente, estar aqui e agora. E faça o que você quer fazer. Se joga nesse mar de possibilidades que você talvez ainda não conheça, mas que você sinta um chamado grande. Mas o que a gente deve fazer, tudo flui. É caminhando que o caminho aparece. Agora, para aí, responde para mim o que é luxo para você e como você se mima. Por exemplo, luxo para mim hoje em dia é ter tempo. Eu considero ter tempo uma coisa muito luxuosa. Tempo com os amigos, com a família, para fazer as coisas que eu gosto, para me sentir livre, talvez não fazer nada, para deixar fluir. O que você considera de fato que é um luxo? Não só de bens materiais, pode ser também. De novo, não tem certo e errado. Mas o que você realmente considera luxo e como que você se mima? Como você se dá esse luxo? E às vezes a gente culpa a falta de dinheiro por a gente não conseguir ter luxo. Mas luxo também, para a gente prosperar como seres que somos, a gente precisa estar disponível para o fluxo da vida, para esse fluxo universal, né, que a Julia Cameron traz no livro. Dar uma pausa, curtir, ter esse tempo, é uma forma de luxo também.
Viver de uma forma presente e criativa requer muitas vezes que a gente abra espaço para nós mesmos estarmos presentes na nossa vida e não desculpas, que é o que muitas vezes a gente acaba fazendo inconscientemente e nem percebe. Agora, na página 150 do Caminho do Artista, a Júlia traz a questão do exercício fazendo as contas e depois a loucura do dinheiro. Na próxima semana, você vai descobrir como gasta o seu dinheiro. Compre um bloquinho de anotações de bolsa e registre nele cada centavo que gastar, não importa para o que for. O que você comprou, quanto gastou, para onde foi o seu dinheiro. Registre tudo e não julgue. Se auto-observe. Muitas vezes nossos gastos diferem nossos verdadeiros valores. Ela fala mais um pouco ali aqui as partes principais. E aí o próximo exercício é loucura de dinheiro. E ela traz algumas frases e pede para você completar. Por exemplo, o dinheiro torna as pessoas. Se eu tivesse algum dinheiro, o dinheiro é. E por aí vai. Ao todo, são 20 perguntas muito legais. E depois, logo na sequência, tem sobre as tarefas da semana. Nós já estamos na semana 6. Estamos quase. O vídeo de hoje ficou curto, eu também estou doente, com dor de garganta. Mas é isso. De novo, né? Isso aqui não é de fato a mentoria do que é o caminho do artista, do quanto você tem uma troca como se fosse um grupo, mas é talvez um andaime para te impulsionar, um degrau para te levar para o próximo nível, talvez que você esteja precisando, ou para fazer você de fato mexer nesse livro. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, comenta alguma coisa, me ajuda. Eu amo o YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau!